A guerra terminou. Leylin, que retornará do campo de batalha, agora tomava um café sem pressa. Com um pensamento, ele aceitou as cenas que o AI-chip transmitido para ele. Baelin é filho do destino de Twiligit Zone, mas Longbottom está realmente me surpreendendo. Leylin acariciou seu queixo, observando Longbottom, que estava atualmente ressentindo ressentimento. Usando uma revolução para reunir um exército, reunindo magos vagantes que não estão satisfeitos com o governo das corporações e passando técnicas de meditação de alto grau para acólitos comuns. Ingenioso! Até ele teve que apreciar os métodos de Longbottom. O Magus World nunca foi um lugar justo, mas a imensa força dos magos significava que ninguém poderia derrubá-los. Para causar problemas no mundo dos magos, era necessário incitar a desarmonia dentro de suas fileiras. Parecia que Longbottom estava indo bem. Ele estava até trazendo uma revolução. Talvez isso tenha acontecido também no passado da Costa Sul, fazendo com que o poder das corporações diminuísse e deixando as academias tomarem seu lugar. Leylin fez uma associação súbita. No entanto, o primeiro dos revolucionários não seria capaz de encontrar a paz, pois as facções conservadoras iriam atacá-los, dando-lhes uma morte horrível. Foi por isso que Leylin não tinha a intenção de introduzir o sistema de academias na Twiligit Zone. Ao invés disso, manteve-se discreto e assimilado em sua cultura. Parece que Baelin e Longbottom são como dois lados de uma moeda. Ambos são os filhos do destino para esta época. No entanto, um é um herói, enquanto o outro é um rebelde. Leylin pegou a xícara de café na mesa e tomou um gole. Às vezes, os rebeldes eram apenas heróis que falharam em suas conquistas. Se os esforços revolucionários de Longbottom fossem bem-sucedidos, ele seria imortalizado como modelo no mundo dos Magus, amplamente elogiado e registrado na história do Magus. Se, em vez disso, Longbottom fosse superado por Baelin, ele cairia nos livros como um rebelde, um traidor que havia traído a humanidade, eternamente envergonhado pela história. A batalha final decisiva será definitivamente entre estes dois. Antes disso, a força do destino rapidamente aumentará seu poder, mesmo que isso não seja benéfico a longo prazo. Leylin era muito claro sobre o caminho que uma criança do destino poderia seguir. Enquanto eles estavam deixando sua marca no mundo, eles poderiam obter uma herança apenas vagando por aí. Ao entrar em uma zona de perigo aleatória, poderia haver um vovô dando técnicas, permitindo-lhes avançar rapidamente, e fazendo com que muitos gênios se envergonhassem de si mesmos de terem cometido suicídio. Longbottom parece ter ganhado uma linhagem e Baelin está ainda melhor. Não só ele encontrou o caminho para se tornar um Biobuster, o que melhor lhe convier, ele até subjugou o Imperador das Aranhas Subterrâneas de Inverno, que é uma criatura com um poder semelhante a um Magus. Leylin, que tinha visto muito no mundo, poderia naturalmente julgar sua força geral através dessas cenas. A inesperada sorte que eles causaram até Leylin a invejá-los. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco assustado. Se eu tivesse continuado com ele, não teria sido jogado pelo destino e me tornado vovô distribuindo técnicas. Leylin parecia sombrio. Baelin tinha obtido alguns benefícios dele. Embora ele tenha sido afetado por sua instabilidade emocional como um bruxo, não se pode negar a mão do destino nesta questão. Afinal, o destino não foi criado em nenhum lugar. Precisava de uma forma de catalisador, o que aumentaria infinitamente a probabilidade de aparecer. Por exemplo, Leylin poderia ter escolhido criar poções em vez de receber um discípulo para passar algum tempo, mas preferiu ensinar a Baelin os caminhos dos cavaleiros. De todos na cidade de Potter, ele havia se estabelecido em Baelin. Quanta probabilidade e sorte estavam envolvidas. Desde que você quer jogar, vamos nos divertir. Leylin ergueu a xícara e mandou um desafio para o céu. Bip! Baseado em varreduras pela inteligência artificial limitada, uma ligeira instabilidade foi detectada no alvo Aron. O alvo parece estar nos estágios iniciais do colapso mental. Adoção imediata de contramedidas sugeridas. Neste momento, o AI-chip avisou, e uma imagem de Aron ficando louco foi projetada na frente dos olhos de Leylin. Parece que as coisas estão ficando muito problemáticas.
Embora os efeitos do treinamento como acólito tenham sido removidos nesta nova versão do Scarlet Flame, os efeitos não parecem sustentáveis para aqueles que para se tornarem magos. A expressão de Leylin ficou sombria. Por isso ele não havia treinado em chamas sagradas. Não só ele já tinha o pupilo de Kemoin, ele temia os efeitos colaterais causados pelo treinamento na técnica. O espírito tinha muitos segredos. Mesmo com a capacidade calculista não mundana do AI-Chip, ainda não foi capaz de analisar os mistérios do espírito. Aí lasca! Reúna as estatísticas da condição atual de Aron e modifique Sacred Flame novamente. Além disso, verifique as outras cobaias. Ordenou Leylin. Imediatamente depois, as imagens de outras duas pessoas foram projetadas antes de Leylin. Ele não se limitou a forjar o anel. Seus falsos volvos foram passados em segredo durante esses 10 anos, disfarçados por vários métodos como uma coincidência a cada vez. O AI. As cenas de Chip mostraram a ele uma jovem acólita feminina e um homem forte que também treinou na chama sagrada, suor frio rolando em seus rostos. O poder do destino. De repente, os dois abriram os olhos e olharam para a região central. Tudo começa e termina no mesmo lugar. A eles também. Os dois fizeram a mesma previsão, medo piscando em seus rostos. Através da interceptação dessa informação, Leylin naturalmente sabia do que eles tinham medo. Eles sentiram os outros treinando na técnica? Parece que a chama sagrada ainda não pode ser praticada por mais de uma pessoa. A técnica de meditação de alto grau, chama sagrada, veio da família Botelli. Tradicionalmente, somente uma pessoa em uma geração poderia treinar com sucesso nessa técnica de meditação, enquanto o restante sofreria um colapso mental e morreria. No entanto, com modificações do AI-Chip, assim como a falta de preocupação de Leylin, esta técnica de meditação foi passada para muitos acólitos, e todos eles se levantaram para se tornar magos oficiais através da chama sagrada. Devido à natureza incomum desta técnica de meditação, eles precisarão matar um ao outro para determinar um vencedor. Só então a chama sagrada estará completa. Leylin sorriu para o AI. A mais nova conclusão do Chip. Esta chama sagrada é realmente uma fraude. Seus pensamentos agora estavam muito claros. Ele definitivamente não iria treinar em uma técnica de meditação tão bizarra. Como tirar proveito de seus poderes proféticos e configurar a situação valeu a pena investigar, bem como a questão de quem venceria a luta. Leylin tocou o queixo dele, imerso em pensamentos. 5 dias depois, um hóspede inesperado fez uma visita à vila de Leylin. Asterisco Clang. Asterisco 4 pernas metálicas gigantescas atravessaram e finalmente pararam no jardim de Leylin, soltando uma nuvem de poeira e criando um tumulto atrás delas. Minhas desculpas, Magus Leylin. Esse cara grande não tem sido fácil de controlar. Pode ser porque está em sua época de acasalamento. Logan pulou da parte de trás de sua forma de vida metálica, parecendo apologético. Não se preocupe, Magus Logan, Leylin sorriu. Balançando a cabeça para mostrar que não se importava, ele fez um gesto para convidar os Magus, continuando, por favor, entre. Eu colecionei alguns itens que podem interessar a você. Um pouco mais tarde, Celine, que correu para algum negócio, viu o protetor do leste, Logan, sentado em uma cadeira e cantando louvores ao peixe grelhado gigante na mesa comprida. Que tipo de peixe é esse? Eu nunca vi isso antes. É um híbrido do peixe malhar e do barracuda. Eu criei eu mesmo. Leylin riu. Esta criatura foi um produto acidental de um experimento de linhagem. Inesperadamente, acabou saboreando muito bem, o que levou Leylin a servir aos convidados. Como a carne deste peixe era extremamente deliciosa, e também tinha a função de fortalecer o corpo de um magus de nível 2, era muito popular. Depois de descobrir isso, Leylin imediatamente ordenou que Celine abrisse um enorme aquarismo, preparando-se para criar esse tipo de peixe em larga escala. Seria outra adição aos seus lucros. Enquanto aprendia sob a luz magia da Costa Sul, Leylin cuidara de numerosos aviões secretos e aprenderá que algo assim tinha muito significado e valor. Como um bônus.
Celine tinha sido extremamente agradável com ele recentemente à noite, seus olhos tão brilhantes que parecia que ela podia piscar para fora do líquido. A conjectura de Leilin era que ela pensava que ele estava administrando diligentemente a guilda, que a tocava. Leilin tinha apenas rido de seu mal-entendido, não se incomodando em explicar e, em vez disso, apreciando sua laque com ela. Depois de desfrutar do bom licor e boa comida juntos, Leilin finalmente foi direto ao assunto. Eu me pergunto o que posso fazer pelo protetor Logan, que você veio até aqui. Eu vim aqui hoje porque tenho um pedido presunçoso de você. Logan parecia sério e um pouco embaraçado. O que é isso? Leilin parecia calma, enquanto Celine, que estava ao lado dele, agarrou seus dedos. Em nome da Aliança das Guildas da Região Central, eu convido a Aliança da Natureza a se mudar para a Região Central. Nós preparamos os recursos para uma corporação em grande escala para você, e há um assento para a Aliança da Natureza esperando entre as nossas fileiras. Em outras palavras, uma vez que você for lá, a Aliança da Natureza se tornará uma corporação em larga escala. Logan foi direto ao assunto, dizendo tudo de uma vez. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Leilin podia sentir a respiração de Celine se tornando mais apressada. Aliança de larga escala. Esse foi o último sonho de todas as guildas da Twiligit Zone. Como o coração da Twiligit Zone, a região central também era onde a população era mais densa e representava a essência dos seres humanos subterrâneos. A maioria das guildas só poderia querer expandir lá. Celine sempre estava se esforçando para que a Aliança da Natureza subisse na hierarquia, e ela não parecia achar essa situação estranha como tudo. Enquanto isso, Leilin estava pensando em outra coisa. A situação na região central se tornou tão ruim assim. Ele perguntou de repente. HM? A expressão de Logan congelou. Momentos depois, ele riu ironicamente.